A gente estava analisando, vou te dar um caso concreto, só para você até esclarecer um pouquinho para a gente se é disso que a gente está falando, né? A gente estava analisando um contrato onde a proposta técnica, na verdade, estava numa fase de análise da proposta técnica. Então, a célula de gestão de contrato, ela participa desse processo, né, de suporte ali do gestor na análise das propostas técnicas. E claro que na hora que a gente está avaliando ali a proposta técnica, a gente não enxerga o custo unitário, tá? A gente enxerga outras questões, mas o custo unitário em si, a gente não enxerga como boa prática, ok. E o que acontece, né? Dentro das propostas apresentadas, você tinha uma situação, era um contrato significativo para a companhia, tá? Porque ele falava de movimentação de material, né? Então, era um contrato que tinha aí valores altos envolvidos e também volume de equipamentos e de pessoas envolvidas altos também, tá? E você tinha uma preocupação, né? Além do custo unitário ali, né, da prestação de serviço, também uma preocupação com o combustível, o fornecimento do combustível, tá? Porque o fornecimento do combustível ia acabar impactando também, né, nesse custo total aí. É isso que eu queria que você explorasse um pouquinho. E aí, o que a gente acabou percebendo, né? Como a gente não enxerga ali o custo unitário, a gente percebeu no final que a proposta vencedora ela tinha um limite de consumo de combustível mais frouxo, tá? Enquanto que você tinha outras propostas onde a limite de consumo de combustível ele era mais restrito, era mais apertado ali, tá? Quando a gente fala de seja consumo por litro, por tonelada, enfim, não importa. E aí, claro, né, depois aí a decisão dos suprimentos, então, enfim, acabou fechando com esse fornecedor e o contrato assim seguiu, mas a gente percebeu que a gente estava operando com consumo de combustível bem excessivo em relação até a práticas de mercado, a históricos que a gente tinha, né, de contratos anteriores, e também em relação às outras propostas que tinham sido apresentadas, tá? É disso que a gente está falando? É isso. Assim, fica difícil analisar sem entrar mais profundamente nos números, né? Mas, assim, eu entendo o que você está falando, porque a gente tinha contratos de transporte de cana, né, lá na Ativos, que funcionavam de uma forma, me parece, semelhante aí no que você está dizendo. Quando a gente analisa rúbrica a rúbrica numa contratação, muitas vezes você vai ter situações de diferença de proposta e tal, né, entre fornecedores. Obviamente, você tem que procurar estressar a negociação para que todas as rúbricas estejam coerentes, né, entre as propostas. Isso é uma análise que por isso que, assim, a gente fala, né, do perfil do profissional. A gente tem que ter muito mais um analista, muitas vezes, do que simplesmente um profissional que vai chegar na frente do fornecedor e vai tentar apertar ou tirar um percentual aí pequeno da proposta. Então, esse processo de análise, né, de rúbrica a rúbrica, ele é importante. Agora, existem situações, muitas vezes, em que uma rúbrica ela pode estar mais cara, né, numa proposta de um fornecedor do que de outros, mas ela está sendo compensada, né, por uma estratégia de prestação de serviço do fornecedor que vai acabar sendo, no final das contas, mais barata. Tá? Não sei se é esse o caso, mas, por exemplo, você pode ter, sei lá, se uma decisão de utilizar um equipamento que consome mais, né, mas transporta, mas tem uma produtividade maior, alguma coisa assim, no final, o consumo por tonelada, talvez ele fosse mais, ele vai ser mais barato, mas por quilômetro não é. Então, esse tipo de análise todo tem que ser feito e pode acontecer. Realmente você tem um consumo maior, mas você tem, por exemplo, menos ativos trabalhando
na operação, o que tornaria o custo final, né, do real por tonelada, né, do transporte mais barato, né? Então, é disso que eu estou falando, né? Se essa análise foi feita corretamente, né, se foi levado em consideração todos os critérios que foram colocados para a tomada de decisão, não seria, para mim, muito absurdo você ter uma diferença aí de consumo de uma proposta e ser um pouquinho maior. É aquilo. O que interessa é, no final das contas, o resultado final daquele processo ser o mais favorável para a empresa possível. E, às vezes, isso pode parecer, para quem está do outro lado, né, que em alguns tópicos a análise não foi bem feita ou foi esquecida alguma coisa, né? Porque, muitas vezes, o fornecedor, quem está do outro lado, não tem a visão do todo, né? Não tem aquela visão do todo. Não, eu acho que eu só queria era esse entendimento, que é mais ou menos o que o Godoy falou, que muitas vezes, se o profissional não tiver esse senso, né, que você até explicitou bem ali, a preocupação, né, nossa na fase ali da gestão do contrato em si, é que eventualmente ele tenha buscado, no final, que a linha, né, do serviço de terceiros tenha um valor baixo, e aí ele conseguiu apresentar ali um saving perante as outras propostas, mas que no todo, né, provavelmente depois no todo, na hora que você fecha o custo, né, daquela operação, daquele serviço prestado, não necessariamente foi o serviço mais em conta, né? No final. E muitas vezes você tem fatores de custo também que envolvem custos internos da empresa, tá? O fornecedor pode trazer uma solução que na linha de serviço dele vai ser um pouco mais caro, mas ele tá reduzindo o meu custo em outros pontos, né? E que no fim do dia, no custo total, né, daquela entrega ou daquele processo, você vai ter um resultado melhor, tá? Isso é normal também acontecer. Por isso que a análise ela tem que ser o mais ampla possível, né? A gente tem que buscar e o mais próxima possível de quem é o dono do negócio. Então, o trabalho de suprimentos, eu acho que ele cada vez mais isso já, né? Acho que já é algo que há algum tempo já vem se consolidando, que é cada vez mais a área de suprimentos próxima dos usuários, próxima de quem vai realmente utilizar o processo para que esse trabalho seja feito em conjunto, que é o que a gente chama do grupo multifuncional, né? Quando a gente faz um processo desse tamanho, a gente precisa ter diversos representantes de várias áreas, né? E aí, quando a gente fala de gestão de contratos, né, vale a mesma coisa. A gente sabe que a gente precisa ter aquelas interfaces muito bem azeitadas, né, na gestão do contrato, apoiando o gestor, né? Então, no processo de suprimento vale a mesma coisa. A gente tem que ter todas as áreas da empresa envolvidas aí que podem contribuir com aquele processo.